Fala crianças, tudo bem com vocês? Aqui está o seu instrutor de informática, mais uma vez, para passar um conteúdo bacana para você ficar inteirado e aprender coisas novas. Hoje eu tenho um assunto um pouquinho diferente do que a gente vem acostumado a fazer aqui. E eu acho que também vocês ficam se perguntando algumas coisas. Por exemplo, um navio tão pesado, como será que ele se mantém em cima d'água e não afunda? Você já se perguntou isso alguma vez? Você já estudou sobre isso? Se não estudou ou se você nunca soube sobre isso, a internet está cheia de informações para nós, para que a gente possa entender o que significa cada coisa e como cada coisa funciona. Bom, antes de mais nada, eu quero que você coloque aqui o seu nome completo, tá? Para eu saber que você participou do vídeo. E lá no final do vídeo eu vou fazer três perguntinhas. E nessas três perguntinhas você vai responder para mim, para validar também a chamada e a sua participação. Queridos e queridas, e também os pais irresponsáveis, por favor, ajudem a responder cada uma das perguntinhas dos seus filhos e lá no final vocês podem falar o que vocês acharam da atividade, tudo bem? Eu preciso contar com a opinião de vocês e contar também com a participação de vocês. É muito importante a participação de vocês, porque nós estamos à distância, mas mesmo assim nós queremos fazer essa prestação de serviço para vocês e também continuar aqui mantendo a nossa instituição funcionando para vocês. E uma outra coisa bacana, vocês podem ter um plantão de dúvidas, né? Ou seja, vocês podem comparecer aqui de maneira agendada, tá? Vocês têm que ligar aqui na instituição, agendar um certo horário para que você possa vir até aqui com toda a segurança possível e nós estamos seguindo todas as normas da Secretaria de Saúde de Barueri e também de todas as instituições que fazem esse trabalho aí de tratamento de saúde, tá? Então nós estamos seguindo todas as normas, nós participamos de um curso de capacitação, então nós estamos prontos para receber vocês para esses plantões de dúvida, de maneira bem controlada e ordeira, para que você que tenha dúvida de algum conteúdo, você possa vir aqui colher essas informações, tirar suas dúvidas. E isso vale também para os pais irresponsáveis, tá? Vale para vocês também, vocês podem vir aqui tirar suas dúvidas sobre o conteúdo que nós estamos passando no vídeo. Sem mais delongas, nós vamos sair para aquilo que eu falei. Um navio tão pesado, como será que ele se mantém em cima d'água? Vamos ver isso agora? Então, olha lá. Por que que os navios, mesmo sendo tão pesados, não afundam, né? Então, nós estamos aqui no site da parkciência.blogpost.com. Foi uma matéria de 2013, no mês 7, tá? Então, vamos lá. A resposta não é tão simples, né? Vamos construí-la começando por outra pergunta. Por que algumas coisas afundam na água e outras boiam? Então tá, vamos fazer valer isso daí? Então a gente vai ver aqui nesse texto que já tem a resposta, tá? Porque algumas coisas afundam na água e as outras boiam. Então, lá no finzinho do vídeo você responde o seu nome completo e responde essas perguntas. Porque algumas coisas afundam e outras boiam. Vamos lá. Sabemos que uma bolinha de isopor colocada na água boia, porém uma do mesmo tamanho, mas de chumbo, afunda. Qual a diferença entre a bolinha de isopor e a de chumbo? Aí, já tem duas perguntas. Aí a gente vai ver aqui e logo você vai responder aí embaixo do vídeo, por favor, tá? Não importa se é no WhatsApp ou aqui também no Classroom. Vamos lá. Se você responder o peso está correto, uma bolinha de isopor é muito mais leve do que uma bolinha de chumbo do mesmo tamanho. Tá, aí vamos lá. Arquimedes, físico e matemático grego, que viveu por volta do ano 2000 a.C., descobriu que todo corpo mergulhado em um líquido ou gás sofre uma forma de expulsa, né, verticalmente para cima. Essa força é chamada de impulso, né, que está escrito aí.
É ele que faz a bolinha de isopor boiar e também aqui dá aquela sensação de estar mais leve quando estamos no mar ou numa piscina. Quando mergulhamos um objeto na água, ele é lançado para cima, significa que o impulso é maior que a força do peso do objeto. Mas se ele afundar, então o peso é maior do que o impulso do objeto. Se o objeto ficar parado na água, significa que a força do peso é igual ao impulso. Olha que interessante, né? Então a gente sabe disso, a gente tinha ciência disso, a gente estava ciente dessas coisas, né? A gente conhecia isso. Se sim, coloca sim aqui embaixo. Se não, fala não, tá bom? Você que é pai, mãe ou responsável dessa criança pode participar também aí respondendo, tudo bem? Então vamos lá. Mas afinal, o que define o empuxo de um corpo, né? É empuxo, desculpe, gente. O princípio de Arquimedes diz o seguinte: todo corpo mergulharão num fluido líquido ou gás, sofre, por parte do fluido, uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então vamos continuar aqui. Eu li a partir ali em negrito. Essa força a que Arquimedes se refere é um empuxo. Então, segundo Arquimedes, o empuxo é um corpo. Está relacionado ao peso do fluido deslocado e não com o peso do corpo imerso. Recordemos o exemplo das bolinhas de isopor e do chumbo, né? As bolinhas de chumbo e de isopor têm o volume iguais, pois considerados que elas possuem o mesmo tamanho. Então, se as duas bolinhas estiverem mergulhadas na água, irão deslocar da mesma quantidade de água, e o que resulta pelo princípio de Arquimedes no mesmo empuxo, mas porque o isopor é lançado para cima e o chumbo afunda? Vamos ver. Para responder isso, é importante verificar o peso dos dois objetos. A bolinha de chumbo é muito mais pesado que isopor. A gente já presume isso, né? E que o resultado de uma força de peso de maior intensidade que o empuxo, ela afunda. Então, ela é pesada, né? Existe o empuxo, né? O empuxo, ó. Então tem uma coisa pesada descendo, tem o empuxo, certo? Só que esse empuxo, ele não tem a força de empurrar de volta aquela bolinha para cima, né? Então isso daí equivale a essa bolinha de chumbo. Então existe o empuxo, só que o empuxo não é equivalente ao peso. Imagina se existisse um empuxo do equivalente a uma bolinha de chumbo, aí conseguiria fazer a bolinha de chumbo boiar. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Irão deslocar a mesma quantidade de água, o que resulta pelo princípio de Arquimedes no mesmo empuxo. Mesmo que o isopor é lançado para cima, o chumbo afunda. Para responder isso, é importante verificar o peso dos dois objetos, né? Então a gente verifica. A bolinha de chumbo é muito mais pesada que o isopor, o que resulta a força do peso maior de intensidade que o empuxo e ela afunda. No caso da bolinha de isopor, a força do peso é maior que o empuxo, menor que o empuxo, fazendo com que ela então é, é, seja lançada para cima. A bolinha de isopor não fica mergulhada na água, logo ela sobe até a superfície e fica boiando, deslocando uma pequena quantidade de água. Nesse caso, a quantidade de água deslocada é menor que o volume da bolinha. Arquimedes descobriu também que poderia descobrir o peso de objetos que boiam na água, verificando o peso líquido deslocado, né? Por exemplo, se você colocar uma bolinha em um corpo que está completamente cheio de água, ele deslocará cerca de a quantidade de água fazendo transbordar. Então, para saber o peso líquido de alguma coisa, por exemplo, eu tenho um peso, né, de tanto, e aí eu quero saber o peso líquido meu. O que eu faço? Eu encho uma banheira de água, né, totalmente até a boca,
e coloco nas laterais dessa banheira, eu coloco alguns recipientes que vão colher as águas, né, que vão sair. Então, mergulhei dentro, a água que sair da banheira vai cair, né, nesses recipientes na lateral. Depois eu vou pegar essas águas que estão nesses recipientes, vou pesar numa balança, como está ali no exemplo, e aí eu vou saber o peso líquido, né, que eu tenho. Isso daí serve também para farinhas, arroz, feijão, a gente consegue saber o peso líquido, né? Saber o ml das coisas, né? Então vamos lá. Aí, olha só. Vamos para o que interessa, né? Afinal, por que os navios não afundam? Aí está a terceira pergunta. Eu peço, por favor, respondam, por favor, tá bom? São só 3 perguntinhas e você responde elas aí para valer que você fez a atividade, tá bom? Conhecendo o princípio de Arquimedes, podemos explicar por que o navio não afunda, os navios não afundam. Primeiramente, se fosse possível amassar isso mesmo, né? Amassar o navio em forma de uma bola de ferro, com certeza ele afundaria, né? Então, uma bola de ferro, ele afundaria. Ao fazê-lo, deslocaria certa quantidade de água. Como já sabemos, o peso da água deslocada é igual ao empuxo sofrido pela bola de ferro. Por isso, aquela bolinha de chumbo que a gente falou no começo. Como seu peso é muito maior do que a água deslocada, então ele afunda, tá? Mas o navio não são bolas de ferro, aí que está a diferença, né? Eles são conteúdos em um formato especial para que ocupem bastante espaço dentro da água e que a maior quantidade dela seja deslocada assim que o peso da água deslocado no navio será maior do que o peso do próprio navio. Então, aquela questão do empuxo, tá? Ou seja, a força do peso do navio fica menor que a força do empuxo, fazendo o navio boiar ou flutuar sobre as águas. Tá explicado, né? Então, a gente precisa pensar, né, que o navio ele é como se fosse uma caixa de metal, né? Ele tem várias partes que tem ar, né? Essas partes que têm ar, elas também acabam respondendo um pouquinho sobre essa questão do boiar, né? Se você pega alguma coisa que por exemplo, uma caixinha, vamos dizer uma caixinha, sei lá, e aí você coloca ela na água e ela tem aquela parte toda aberta, que é a caixa, no caso, dificilmente ela vai afundar porque ela tem aquela parte de ar também. E faz com que aquele objeto seja um pouco mais leve e ele não afunde, mas ele acabe flutuando. Tá bom? Gente, isso daqui não é matéria de informática, né, como vocês podem perceber, mas são conhecimentos gerais que passam desapercebido, a gente nem para pensar sobre eles, né? Mas é muito legal essas curiosidades que o mundo tem e que a gente precisa saber, tá? Então, por favor, responda com o nome de vocês, respondam as três atividades e no finalzinho, né, fala aí, né, o que vocês acharam da atividade, com a participação do papai, da mamãe ou de algum responsável. Pode escrever aí, tá? A gente precisa da ajuda de vocês nessa interatividade, tá bom, crianças? E adolescentes também. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.